Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal, a Escola Online. No vídeo de hoje, trataremos do PET, Plano de Estudo Tutorado da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nesse volume, trataremos do volume 3, da semana 6, do terceiro ano do ensino médio, que fala sobre as equações trigonométricas. Mas antes de começarmos as nossas resoluções, se inscreva no nosso canal, ative as nossas notificações e curta as nossas páginas nas redes sociais. Eu sou Josélio Júnior, professor de matemática. Então vamos lá, pessoal, para a nossa atividade número 1. Antes de começar essa atividade aqui, eu gostaria de deixar uma mensagem de carinho, de agradecimento, de gratidão à nossa querida Roberta Cabral, que sempre deixa uma mensagem carinhosa, um like aí nas nossas aulas aí. Então eu deixo aqui meu agradecimento pelo carinho e um grande abraço aí, Roberta Cabral aí. Se você puder deixar seu nome, sua cidade, grandioso abraço aí, obrigado pelo carinho. Atividade número 1. Seja x um ângulo do primeiro quadrante, sabe-se que o seno de x é 0,2021 e deseja-se determinar o valor da tangente de x. Ok? Então vamos lá. Olha a primeira forma de resolver aqui. Olha a primeira forma de resolver. A primeira forma que ele sugeriu para a gente resolver é o seguinte. Ele falou que o cosseno de x é 1 menos o seno... é raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. Essa relação aí é da relação trigonométrica fundamental aí do estudo do ciclo trigonométrico, que é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, e isso é igual a 1, ok? Como a gente quer o cosseno, o que a gente faz aqui? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Passa o radical nos dois membros, a gente vai ter que o cosseno de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x, tudo isso dentro do radical. Então essa relação dada aí é da relação trigonométrica fundamental, ok? O que a gente vai ter que fazer aqui? Só substituir o cosseno de x. O cosseno de x é a raiz quadrada de 1 menos 0,2021, que é o que ele deu. O seno de x ele falou que é 0,2021 ao quadrado. O cosseno de x, então, é a raiz quadrada de 1 menos o quadrado disso aí. Vamos ver quanto que dá o quadrado disso aí. Deixa eu achar minha calculadora aqui, zerar aqui, limpar tudo. Ponto 2021 vezes ponto 2021, que é o 0,2021 ao quadrado, que vai dar 0,040844. Como ele está usando aí 0,2021, ele está usando 4 casas decimais, eu vou adotar 4 casas decimais aqui. Eu vou escrever 0,040844. 0408, ok? Então a gente vai escrever aqui 0,4. É isso mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo. 0,0408
0,0408, Roberta. 0,408. O cosseno de x é a raiz quadrada de 1 menos 0,0408. Quanto que vai dar isso aí? Vai dar... Vamos fazer a conta aqui. Menos 1 vai dar 0,9592, porque aqui passa da metade, então vai ficar 0,9592. Ok? Ok. Então vamos colocar aqui. Isso aqui vai ser 9592. Quanto que é a raiz quadrada disso? O cosseno de 0,9592 vai ser igual a quanto? Vamos fazer a conta aqui na calculadora. Raiz quadrada de 0,9592. Espera aí, deu erro. 0,9592, raiz quadrada, 0,9794. Ele está usando 4 casas decimais, e daqui dá 38, então eu vou arredondar para 0,9794. Então, o cosseno de x é 0,9794. Só que ele quer a tangente de x. E a tangente, Roberta, a tangente é o quê? A tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Ok? A tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, ou seja, 0,2021 sobre 0,9794. Eu vou descobrir quanto que é a tangente do ângulo x. Quanto que dá essa conta? Vamos zerar tudo aqui. Limpar. Ponto 20, 21, que é o seno, dividido por ponto 9794 é o cosseno. Vai dar 0,2064. 0,2064. 0,2064. Então, a tangente do ângulo x é 0,2064. Essa é a resposta da letra A. Ok? Essa é a resposta da letra A. A segunda solução, ele quer que a gente calcula o ângulo, o arco, cujo seno vale 0,2021. Ok? Vamos fazer o seguinte aqui. Letra B. Ele está pedindo a tangente de x. Ele quer saber quem que é a tangente de x, dado que o arco, cujo seno é 0,2021. Não é isso que ele deu aí? Ele quer saber quem é o arco, ou seja, quem é o x, cujo arco é 0,2021, ok? Nos PETs anteriores aí, a gente mostrou isso usando a calculadora científica aí, ok? Então vamos lá, vamos achar quem que é esse ângulo. Quem que é esse ângulo aí, ok? Vamos lá? Vamos fazer a continha aqui. A gente tem que zerar tudo. Limpar. Vai vir aqui, ó. É 0,2021. Trigonometria, segunda função, seno. Olha lá, é o ângulo de 11,66 graus. Ok? X é o ângulo de 11,66 graus. X é 11,66 graus. É isso mesmo? 11,66? É 11,66. Agora a gente vai calcular com a calculadora
a tangente do ângulo de 11,66 graus. Ok? Vamos lá? 11,66 graus. Vamos zerar aqui. Limpar. 11,66. Trigonometria. Tangente. Ah lá, 0,2064. Do mesmo jeito. Tangente de x. Tangente de x é igual a tangente de 11,66 graus, que é igual a 0,2064. Tanto de um caminho quanto do outro, a resposta é a mesma. Vamos agora para a atividade número 2. Quando uma função é inversa da outra, significa que uma anula o efeito da outra. Exemplo: elevar um número ao cubo e depois tirar a raiz cúbica do resultado. Explique por que o seno do arco cujo seno x é sempre igual a x, mas o arco cujo seno é igual ao seno de x nem sempre é igual a x. Ok? Se a gente parar para pensar um pouquinho, intuitivamente, a gente vai ver que existem ângulos diferentes no ciclo trigonométrico que têm o mesmo seno, né? Intuitivamente, você vai lembrar, o ciclo trigonométrico ele é periódico. Então existe x diferente desse ciclo que geram o mesmo seno. Ok? Vamos ver aqui como é que a gente pode escrever isso aqui. A primeira aqui, a gente pode escrever o seguinte. Eu vou tentar fazer mais no GeoGebra para que vocês possam entender. A primeira é seno do arco cujo seno x. Ok? Está falando que isso é igual a x. Tudo bem? Ok? Deixa eu dar um duplo. Se a gente chamar esse camarada aqui de A, a gente vai escrever que o arco do seno de x é igual a A. Ok? Tudo bem? Tudo bem? O arco que gera o seno de um determinado valor é A. Ok? Se a gente substituir aqui, a gente vai encontrar que o seno de A é quem? É x. Então isso se verifica. A gente pode mostrar isso no GeoGebra da seguinte forma. Olha para cá, ó. Tá aí a função seno do arco cujo seno é x. Tudo bem? Repara que ela existe aí do menos 1 até 1. Porque a imagem do seno de x vai do menos 1 até 1. Tudo bem? Tudo bem. Agora vamos voltar para cá e vamos imaginar a seguinte situação. Na segunda situação, e eu não vou mostrar para vocês o seguinte. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem que o seno de um ângulo, sei lá, T é igual ao seno de K. Isso é óbvio, ok? Isso é óbvio que T tem que ser igual a K, ou seja, o seno de 30 é igual ao seno de 30, quando T for igual a K. Mas existe a possibilidade, por isso que ele fala nem sempre é igual a X, porque existe a situação do seguinte, como seno, cosseno são funções periódicas, os x mudam, mas a imagem, o y, eu posso ter y iguais. Por exemplo, um caso muito conhecido é o seno de 30, que vale meio, igual ao seno de 150, que também vale meio.
ok? Então, existem situações de x diferente, mas que geram uma mesma imagem. Por isso que ele fala aqui, nem sempre. Se a gente representar no GeoGebra essa segunda função, a gente vai ter o seguinte. A primeira é o seno do arco do seno de x. Ela existe do menos 1 até 1. A segunda, olha lá, ó, é o arco de seno de x. É o arco do seno de x. Tá aí. Repare que existe x diferentes que geram uma mesma imagem. Se eu vou pegar um aqui, ó, olha lá, 2x diferentes que geram uma mesma imagem. Por isso que existe no ciclo trigonométrico Por isso que existe no ciclo trigonométrico, só que não é aqui em cima certinho, não, é aqui, ó. Existe no ciclo trigonométrico ângulos diferentes com o mesmo seno, ou às vezes com o mesmo cosseno, ou às vezes com a mesma tangente. Tudo bem? Ok aí? Vamos agora para a atividade número 3. Seja x um ângulo do primeiro quadrante, ou seja, o x é um arco, um ângulo, que está entre 0 e 90 graus. Resolva a seguinte equação trigonométrica. 2 cosseno ao quadrado de x mais 11 cosseno x menos 6 igual a zero. Aí o Pet, o nosso querido Pet, deu uma dica. Comece trocando o cosseno de x por y e aplique a famosa fórmula resolutiva das equações do segundo grau, conhecida como Bhaskara. Então olha para cá, pessoal. Vamos fazer o seguinte aqui. O cosseno de x, a gente vai chamar ele de y. E vamos reescrever a expressão o seguinte. 2y ao quadrado, porque é 2 cosseno ao quadrado de x, e o cosseno de x a gente chamou, por sugestão do Pet, de y, mais 11 cosseno de x, que é quem? Y, menos 6 igual a zero. E vamos resolver essa carinhosa equação do segundo grau aí. Lembrando que eu não quero achar y, eu quero achar o valor do cosseno de x, onde x é um ângulo do primeiro quadrante. Então, o que a gente vai fazer aqui? O A é 2, o B é 11 e o C é menos 6. Ok? O delta, que é o discriminante, é b ao quadrado menos 4ac. O delta é quem? O delta é 121, que é o b ao quadrado. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Ok? Quem é o delta? O delta é 169. Y' é Bhaskara, menos B mais raiz do discriminante sobre 2A. Presta atenção. Y' é menos 11 mais raiz quadrada de 169, 13, sobre 2 vezes o A, que é 2. Ok? Menos 11 mais 13, 2. 2 sobre 4, que é 1 sobre 2. Ok? Tudo bem? Y, duas linhas, é só trocar esse sinal aqui. Vai ficar menos 11 com menos 13, menos 24 sobre 4, que dá menos 6. Ok? Esse valor aqui não convém. Por que que não convém? Eu sei que o cosseno de um ângulo qualquer
está compreendido no intervalo -1 e 1, ok? Essa é a imagem da função trigonométrica cosseno. Então, o cosseno de x é igual a meio. E x está no primeiro quadrante. Quem é o ângulo x? X é o ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus é o ângulo cujo cosseno vale meio. Então, vamos lá, pessoal, resolver a nossa última questão do PET, volume 3, semana 6 do terceiro ano do ensino médio. No conjunto dos números reais, qual a solução da equação seno ao quadrado de x menos 4 igual a 0? Qual é a solução dessa equação aí? Ok? Qual a solução dessa equação? Você pode fazer de duas maneiras aqui. Você pode fazer, ó, seno ao quadrado de x igual a 4. Ok? Seno ao quadrado de x igual a 4 é seno de x igual a raiz quadrada de 4. A gente passa o radical membro a membro, ok? O seno de x, nesse caso, assumiria o valor de mais ou menos 2, ok? Então vamos pensar o seguinte, pessoal. O seno e o cosseno são funções trigonométricas cujo valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1. Seno de um ângulo qualquer, seno de um arco qualquer, cosseno de um ângulo qualquer, o cosseno de um arco qualquer, ok? Esses valores são sempre pertencentes ao intervalo menos 1 e mais 1. Logo, existe algum ângulo, algum arco, que esse seno desse ângulo vale mais 2 ou menos 2? Não. Então, a solução no conjunto dos números reais dessa questão aqui é o conjunto vazio, ok? Que a gente pode representar assim ou podemos representar assim. Uma outra forma de resolver isso aqui é lembrar lá do 8º ano e aplicar a diferença de dois quadrados. Seno ao quadrado de x menos 4 igual a 0 é a mesma coisa que a gente escrever seno de x menos 2 que multiplica seno de x mais 2 igual a 0. Ok? Quando que esse produto aí dá 0? Quando o seno de x for 2 ou o seno de x for menos 2, que é justamente esses valores que nós encontramos aqui. Repare que o caminho não importa, a solução é a mesma. Porém, como não existe nenhum ângulo, nenhum arco, que o seno desse ângulo aí seja igual a mais 2 ou menos 2, essa solução aí, essa equação, não tem solução no conjunto dos números reais. A solução é vazio, resposta letra E, de escola online, ok? Não deixe de se inscrever na escola online, ativar as notificações, curtir as nossas páginas nas redes sociais. Grandioso abraço, Josélio!